Olá, galera do Centro Educacional de Educação Infantil e Ensino Médio. Estamos aqui para mais uma atividade do primeiro ano do ensino médio. Esse livro que vamos fazer a correção é da Positivo, livro 2020, página, olha aí, 56, como eu havia pedido a vocês, né? Sugere-se que o surgimento do oxigênio como elemento participante da atmosfera terrestre tenha ocorrido há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, liberado por cianobactérias. Esse gás possibilitou o aumento do rendimento energético pelo processo respiratório aeróbio. Com base no exposto acima, justifique o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera impactou o processo de desenvolvimento de seres vivos. Então, primeiro que o processo aeróbio é aquele, né, que envolve o gás o oxigênio, ou seja, né, todos os seres que são aeróbios, são aqueles que necessitam do oxigênio para sobreviver, né? E esse processo anaeróbio apresenta um rendimento energético maior. Ou seja, lembra, gente, que eu falei sobre os ATPs, que são considerados moedas energéticas? Nosso corpo produz energia através de cada molécula de glicose que é quebrada, que é degradada. Então, cada molécula degradada de glicose produz cerca de 30 a 34 ATPs. Já o processo anaeróbio, que são aqueles seres vivos, alguns tipos de bactérias, por exemplo, não precisa do oxigênio para realizar a sua respiração. Só produz, gente, 2 ATPs, ou seja, 2 moléculas energéticas para cada glicose. Então, aqui, ó, com o aumento da concentração do oxigênio na atmosfera, os organismos aeróbios passaram a apresentar um rendimento em suas atividades metabólicas e, consequentemente, tiveram uma vantagem evolutiva, né? Conseguiram, de fato, ter maior quantidade de células, por exemplo, sistemas mais complexos e, assim, né, tiveram grande vantagem. Segunda questão, livro 2020, se liguem. A glicólise marca o início do metabolismo da glicose nas células. A partir delas são desencadeados diferentes processos. Sobre a glicólise são feitas as seguintes afirmações. A glicólise pode ocorrer no citosol de células eucarióticas e procarióticas. Sim, tanto em células de bactérias como em células, né, que são células procarióticas, como eucariontes que apresentam núcleo, né, eles iniciam o ciclo da respiração através da glicólise. E a segunda questão, né, a segunda alternativa, é que os produtos da glicólise são 2 moléculas de piruvato e 4 moléculas de ATP e NAD. Então, bora lá ver. E, então, ó, comparando aqui, né, eu trouxe aqui para vocês verificarem. Assim como tem no livro, gente, do 2020, tem no livro 2021 também, o ciclo da glicólise. Quem está com o livro 2021 vai ver essa seguinte fórmula. Então, foram 2 moléculas de ATP que foram formadas aqui nesse processo da glicose, mais 2 de NADH. Assim como na questão está falando, né, que no total formam 4 moléculas. No caso aí, 2 são de ATP e 2 de NADH. Então, a resposta correta é a letra D. Terceiro, descreva as 2 diferenças principais entre os processos de respiração aeróbia e anaeróbia. Primeiro, que os 2 processos vão envolver a glicólise, ou seja, né, aquele ciclozinho que eu mostrei anteriormente vai envolver a glicólise com formação de piruvato e ATPs, tá bom? Mas o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétron, tá certo? Porém, na respiração celular aeróbia, o aceptor final dos elétrons é oxigênio e na respiração anaeróbia são 2 substâncias produzindo menos moléculas de ATP. Então, resumindo,
Na respiração aeróbia e na respiração aeróbia, anaeróbia e aeróbia, vai, né, precisar, né, vai, né, como é que eu posso dizer aqui? Vai ocorrer o ciclo da glicólise, utilizando aí a glicose proveniente dos alimentos e dessas substâncias no nosso organismo. O ciclo de Krebs, que depois da glicólise, né, forma-se o piruvato. Esse piruvato entra com uma enzima chamada coenzima A, formando acetil, coenzima A e CO2, certo? Aqui já é uma outra parte da respiração. E a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Nesse momento aqui, os seres aeróbios, eles utilizam oxigênio para formar os ATPs, né? Nos aeróbios, vimos que são formadas cerca de 30 a 34 moléculas de ATP. A única diferença aí na respiração anaeróbia é que na cadeia respiratória e fosforilação, não utiliza o oxigênio, tanto que esse tipo de respiração anaeróbia é conhecidas como fermentações, que não utiliza aí, né, o oxigênio. Por exemplo, a fermentação alcoólica só precisa da glicólise, formando etanol, gás carbônico e a energia, né, que é em forma de ATP. Vou mostrar outro tipo de fermentação acética, fermentação do tipo acética para a formação do vinagre, certo? Então, aqui, ó, utiliza-se o etanol mais oxigênio, né? Mas, perdão, que essa daqui, na verdade, a fermentação acética, na verdade, precisa do oxigênio. É um tipo de respiração considerada aeróbia, mas vamos lá para outra, né? Formou ácido acético, que é o vinagre, água e energia. Na lática, a fermentação lática não precisa de oxigênio, então é considerada uma fermentação aeróbica, né? Uma respiração, na verdade, é um processo de fermentação que produz energia. Então, só precisa mesmo da glicose, que forma o ácido lático, e 2 moléculas de ATP. Então, perceba, gente, que quando envolve fermentação, né, quando envolve respiração anaeróbia, só são formadas 2 moléculas de ATP na fermentação lática. Nós vimos aqui na fermentação alcoólica também somente 2 moléculas de ATP. E alguns micro-organismos, né, eles vão fazer isso, né? Muitos deles não precisam do oxigênio para formar os ATPs. Então, a diferença vai estar nisso daí, né? Que na aeróbica precisa da cadeia transportadora de elétron, da fosforilação oxidativa, levando o oxigênio lá nas mitocôndrias e todo aquele processo. Na anaeróbia, não precisa de oxigênio. E vimos que na respiração anaeróbia, né, são poucas moléculas de ATP são formadas, como na primeira questão que a gente viu. Quarta questão. Explique a vantagem existente no fato de as células musculares realizarem tanto o processo de respiração celular aeróbia quanto fermentação lática. Ou seja, deixa eu dar um foco aqui. A vantagem é que mesmo em atividades extenuantes, quando a gente está, né, exercitando muito o corpo, fazendo uma atividade muito intensa, a nossa corrente sanguínea não consegue fornecer oxigênio suficiente para a respiração celular. Então, as células musculares, gente, o nosso corpo sempre está em metabolismo. Quanto maior a atividade, quanto maior o gasto de energia, maior, né, o nosso corpo vai, né, trabalhar mais, vai tentar suprir de alguma forma essa quantidade energética. Então, vai ter um momento em que
a nossa corrente sanguínea não vai conseguir captar o oxigênio, porque a atividade é muito intensa. Então, como uma estratégia do nosso corpo, a gente realiza a fermentação lática, certo? E essa forma, produzindo ATPs, porque a gente não pode deixar de ter energia em nenhum momento. Lembre aí que ATPs são moedas energéticas, energia que o nosso corpo precisa para manter o nosso metabolismo, tá bom? Quinta questão. A fermentação é um dos processos biológicos que a humanidade utiliza há mais tempos na preparação de alimentos. Sobre esse tema, julgue os itens abaixo. Por exemplo, as questões corretas, eu vou aqui me atentar mais, é que iogurtes e queijos são produzidos a partir da fermentação lática. Então, vamos lá, observar a fórmula da fermentação lática. Primeiro, que na fermentação lática é realizada aqui, por micro-organismos como lactobacilos, que são tipos de bactérias, e alguns tipos de fungo, Eles vão utilizar aqui, a glicose, o açúcar, e vai produzir o ácido lático. Esse ácido lático é responsável, na transformação da coalhada, do queijo, do leite, dos iogurtes que são produzidos. Então, os micro-organismos vão utilizar desse processo, utilizando a glicose, transformando aí em ácido lático, mais energia. Tá bom? Então, eles é muito utilizado nesse processo na indústria alimentícia. Então, fala aqui que iogurtes e queijos são produzidos a partir da fermentação lática. Correto. 8. A cachaça e o álcool combustível são obtidos pela fermentação dos açúcares presentes na cana. Correto. Então, isso aqui, a cachaça e o álcool, é um tipo de fermentação chamada de alcoólica. Vamos ver aqui, Na fermentação alcoólica, a gente vai obter a glicose a partir da cana-de-açúcar, certo? Aqui na questão fala da cachaça e do etanol, que é o álcool. Então, aqui a glicose vai passar por processos, reações de micro-organismo que vai transformar aqui, em etanol, gás carbônico e ATPs. Tá certo? Mas continuando, Então, 4 e 8 da quinta questão é que tá correta. Sexta questão. A obtenção de energia para a realização das diversas atividades celulares ocorre na maioria dos seres vivos. Então, observem aí, gente, eu vou apontar aqui para vocês, Essa formulazinha aqui corresponde à fórmula da glicose, certo? O C6, deixa eu mostrar aqui a fórmula. C6H12O6 é a forma da glicose. Só que ela também pode ser demonstrada, nesse formato que, a fórmula dela, na verdade, esse anel, em forma desse anel aqui, que é um pentágono, aí tem C6H12O6. Então, aqui, a glicose, mais 12 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água, forma CO2, mais água, mais energia. Então, esse processo nada mais é do que representa a nossa respiração. Então, eu vou voltar aqui para a gente ver, como é que essa fórmula da glicose está representada, a fórmula da respiração, no caso, em questão da respiração aeróbica. Olhe bem se não é isso que está demonstrando ali no livro. C6, que é aquele anel formando ali, a fórmula da glicose, C6H12O6, mais 12 moléculas de oxigênio, formando os produtos, que são 12 moléculas de dióxido de carbono, água,
e 34, de 30 a 34 ATPs, que são aqui no caso o ATP é representado pela energia aqui na fórmula. Então esse processo corresponde à nossa respiração. Para a gente respirar, a gente tem que ter todos esses componentes para produzir, após essa setinha, a gente produz gás carbônico, água e energia. Essa energia a gente utiliza, a água a gente elimina através do suor, a gente elimina através da urina, das fezes, né? E essa água, tem que ser reposta diariamente, né? Para a gente fazer esse metabolismo da respiração aeróbia. Sétima questão e última. Vamos lá. Se a reação química abaixo esquematiza, um processo biológico. Glicose, 2 ATPs, formando ácido pirúvico, 2 CO2, na verdade, 4 moléculas de CO2 e 2 etanol. Esse processo é o quê? Então, a resposta correta aí é a letra B. Porque, gente, na fermentação realizada por células musculares, na verdade, vai formar o ácido lático, certo? Quando a gente fala em fermentação relacionada aí às células musculares, é quando a nossa capacidade sanguínea não consegue captar o oxigênio e aí a gente começa a fazer fermentação lática para suprir a quantidade de ATPs, que é a energia do nosso corpo. A fermentação realizada por leveduras são tipos de fungos que utiliza a glicose formando ATP, forma-se ácido pirúvico e forma também aí o etanol. Então, as leveduras, fungos e bactérias, elas fazem esse tipo de fermentação. Quimiossíntese já é um outro processo, tá certo? Que não está relacionado a esse processo que, na verdade, está relacionado à fermentação, formação de ATPs. Cadeia respiratória não é, porque na cadeia respiratória não é formado aí etanol, né? Por células animais, não existe. E glicólise, realizada por células animais e vegetais. Então, na glicólise, não há formação do etanol, gente. No iniciozinho aqui tem o ciclo da glicose, porém, ao final, a gente viu que formou o etanol. Então, aqui, ó, quando a gente vai falar em fermentação alcoólica, a gente tem o quê? A fermentação alcoólica é o conjunto de reações realizada por muitos micro-organismos que degradam moléculas de glicose sem a participação de mitocôndrias ou oxigênio. Tá certo? Então, aqui, ó, são micro-organismos. E um desses micro-organismos, né, realizado aqui, ó, inclusive a resposta está aqui no livro. Esse tipo de fermentação é comum entre fungos conhecidos como leveduras. Entre eles, Saccharomyces cerevisiae, tá certo? Esses micro-organismos produzem etanol durante a fermentação alcoólica da cana-de-açúcar e de outros vegetais como batata, beterraba, banana e uva. Então, é possível conseguir obter o álcool do açúcar dessas frutas ou dessas raízes. Mas o mais utilizado aí é a cana-de-açúcar, que tem a maior quantidade de glicose concentrada. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi a nossa revisão do livro de 2020. Tá ok? Um beijo para vocês.